Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos, irmãos, e orar pelos nossos pedidos que estão aqui, amém? Senhor Deus eterno, Pai, aqui na Tua presença, Deus querido, colocamos, ó Pai, estes pedidos, aleluia, diante de Ti, ó Deus. Deus, o Senhor já sabe cada pedido, ó Deus, antes que a gente escrevesse, Senhor. O Senhor já sabe, papai. Quando a gente pega a caneta, ó Deus, com fé, escreve ali naquele papel, que para muitos, ó Deus querido, é só um papel, ó Pai. Mas aquele que escreve com fé, Deus querido, deposita, ó Pai, esse pedido não nessa caixa, Deus querido, mas depositamos esses pedidos na mão do Senhor, ó Deus. Vai de contra, ó Papai querido, agora cada um, ó Deus, cada pedido neste momento. Conforta os corações, ó Deus, eu não sei o que estar aqui, o Senhor sabe. Papai querido, é salvação do querido. Papai querido, é um lar destruído. Senhor Deus, é uma cura de uma doença. É um filho perdido, ó Pai querido. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é maior. O Senhor é maior do que esses problemas depositados aqui, ó Pai. Pois eu mesmo tenho vivido, Senhor, maravilhas vindo de ter colocado pedidos aqui nesta caixa, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Pai, dê força, ânimo tão pouco, ó Deus, que está esperando às vezes, Pai querido, meses, anos, ó Deus querido, por algo que parece, oh, aleluia, que nós não vamos ver, ó Deus. Papai, mas que nós não viemos desanimar diante do tempo, ó Deus, porque o teu tempo é perfeito, é agradável, ó Pai. Que nós possamos esperar em Ti, ó Pai, e saber, ó Deus querido, que nada sai fora do Teu controle, ó Deus. Que tudo está em Tuas mãos e tudo o Senhor pode fazer, e o Senhor irá fazer muito mais pela Tua igreja, ó Pai. Já te agradecemos, ó Deus querido, por esses pedidos, ó Pai, por aqueles que oram, ó Deus querido, com fé. Te agradecemos com fé, ó Pai querido, crendo que o Senhor irá fazer, ó Pai, e nós iremos testemunhar, Deus querido, que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que eu tenho que sair dessa tribulação. Declare mais uma vez. Agradecer-te por mal em nossas vidas.
testemunho aqui da Lívia e família. Lívia, há 3 semanas atrás, uma consulta de rotina à pediatria do nosso filho de 4 meses, constatou um sopro no coração dele. E diante disso pediu um ecocardiograma. Mesmo apreensivos, eu e meu esposo confiamos no Senhor. Sabíamos que seja qual o vosso resultado de exame seria, para testemunho e glória de Deus. Fizemos um propósito de oração e jejum, e Ele, com sua infinita misericórdia e amor, olhou por nosso príncipe. Foi feito um exame nesta quinta-feira, pela glória de Deus. Foi constatado um pequeno orifício, uma comunicação nos átrios, que é comum e com o tempo se fechará. Nenhuma normalidade foi achada. Glória a Deus! Deus aqui é. Fique de pé. Glória a Deus pela vida de vocês, pastores abençoados aqui da nossa igreja. Ô, gente, cada dia assim é uma bênção que Deus vem fazer nessa igreja. Aleluia! Meus irmãos, quem já morou, quem veio do interior aí, levanta a mão. Veio do interior assim? O interior é bom porque a gente passa na rua, vai na padaria comprar um pãozinho, a gente conhece todo mundo, né? Você chega lá na igreja do interior, a pessoa passa na frente da igreja, já tem um irmãozinho dando: paz, senhor, irmão, paz, senhor. É ou é assim? Todo mundo cumprimenta para tudo quanto é lado, todo mundo conhece todo mundo. Mas nas capitais não são assim. Nas capitais nós chegamos e o que acontece? A pessoa não cumprimenta a outra. A pessoa não cumprimenta a outra. Ninguém cumprimenta ninguém. E às vezes a gente fica pensando, atentando nas multidões ao nosso redor, e nós vemos que existem pessoas de todos os tipos. Pessoas boas, pessoas ruins, e a gente fica tentando imaginar o que será que eles estão pensando aqui. Eu creio que da mesma maneira eles também devem pensar a mesma coisa ao redor deles. O livro de Provérbios, ele trata basicamente de tipos diferentes de pessoas, naquilo em que creem, no que fazem, como interagem em situações boas e ruins. Ao longo da vida somos obrigados a lidar com indivíduos e com circunstâncias. O livro de Provérbios, ele nos ajuda em relacionamentos, tanto com pessoas quanto com momentos. Direciona para uma vida bem-sucedida, de acordo com a vontade de Deus. E hoje nós queremos falar de 2 tipos de pessoas: a pessoa sábia e a pessoa perversa. Nós vamos ler o capítulo 5, o verso 1 e 2 de Provérbios. Vocês não precisam abrir a Bíblia, que nós vamos colocar aqui, tá? Provérbios capítulo 5, verso 1 e 2, e depois nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 12. E assim diz a palavra de Deus: Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. E no capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim: o homem de Belial, o homem vil é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª
a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para a tua palavra, para que possamos estar conectados com a tua vontade. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O livro todo de Provérbios é um guia para se obter sabedoria. Salomão ressalta várias características importantes da pessoa sábia. É evidente que o primeiro passo em direção à sabedoria é a fé salvadora em Jesus Cristo. Antes de obter sabedoria em relação a qualquer outra coisa, as pessoas sábias são sábias para a salvação. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo é sabedoria de Deus. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vocês são dele, Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Pessoas cultas, estudadas e treinadas, que ignoram, rejeitam a Cristo, podem ser bem-sucedidas em sobreviver, mas sem Jesus jamais conseguirão viver plenamente de fato. A coisa mais sábia que uma pessoa pode fazer é crer em Jesus e viver em obediência a Ele. Consideremos algumas das características importantes da pessoa sábia. Primeiro, os sábios dão ouvidos a instruções sábias, especialmente as que se encontram na palavra de Deus. Pessoas sábias têm ouvidos abertos para a instrução oral e escrita da palavra. Jesus nos adverte para darmos atenção àquilo que ouvimos e como ouvimos. Marcos capítulo 4, verso 24 diz assim: então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Fala para a pessoa do seu lado aí no escurinho, fala assim, ó: a sabedoria custa caro, mas vale a pena. Significa que devemos gastar tempo. Eu não posso dizer gastar tempo, porque estudar a Bíblia é ganhar tempo. Precisamos ganhar tempo lendo, estudando com diligência, guardando suas verdades em nosso coração, obedecendo a palavra de Deus. Não basta ter uma Bíblia de estudo e frequentar teologia, ler livros de homilética, hermenêutica. Uma coisa é ter o conhecimento sobre a palavra, outra é ouvir Deus falar, ensinando a sabedoria, que nos torna mais parecidos com Jesus Cristo. Satanás possui um conhecimento fenomenal das Escrituras, sabe muito mais da Bíblia que qualquer crente aí, mas que não manifesta o fruto do Espírito. O conhecimento de Satanás é superficial. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Os verdadeiros sábios não desperdiçam seu tempo ouvindo tolices e mentiras. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não sei se você sabe, mas Deus não tem lata de lixo. Muito cuidado com o que leem, muito cuidado com o que ouvem, muito cuidado com o que veem, com o que falam em suas conversas no dia a dia. Nós temos perdido tanto tempo nas redes sociais, fuçando a vida dos outros, expondo as nossas vidas.
Vocês já perceberam uma coisa ou só eu que percebi? Notícia boa, ela aparece rapidinho e depois não é mais destaque na imprensa. Agora a notícia ruim, ela dura muito tempo até que apareça outra notícia ruim. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Pois é, sabe por quê? A notícia boa, ela é sólida, ela cria raiz, ela custa crescer. Agora a notícia ruim é igual tiririca. Você pode arrancar aqui, ó, se arranca. Olha, eu tenho lá no quintal de casa, plantei uns pés de jabuticaba, goiaba lá, acerola, mexerica, laranja. E plantei a graminha lá. Comprei aqui do lado do Reis aqui. Tá bonitinho, toda semana eu chego lá, tenho que arrancar aqui um monte de tiririca, João. Aí eu água, na outra semana a tiririca cresce de novo. Aí eu vou lá e arranco. Mas eu não deixo a tiririca permanecer. Ela não pode prevalecer. Notícia ruim não pode prevalecer na sua vida, meu irmão. Mantenha o coração e mente livres de qualquer lixo, pois todo lixo que entra acaba saindo. Se você comer uma besteira, provavelmente, já na minha idade eu vou passar mal. Por quê? O corpo não aceita besteira. O nosso organismo recusa. Quando não é aquela coisa nutritiva, né? Você se sente indisposto, não consegue dormir. Cuidado com o que você está colocando dentro de você. Aprenda a ser seletivo quanto aos programas de rádio, televisão, conteúdo da internet. Não tenha um conceito de si mesmo a ponto de crerem que não precisam aprender com os outros. Ninguém é tão sábio que não possa aprender mais. Olha aqui o que diz Provérbios capítulo 3, verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Se somos sábios aos nossos próprios olhos, certamente não o seremos aos olhos de Deus. Os sábios temem ao Senhor. O temor do Senhor, ele é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor do Senhor significa respeitá-lo de modo a obedecer à sua vontade e procurar honrar o seu nome. Temer ao Senhor é obedecê-lo e não desafiá-lo a intervir. Oh, não desafia Deus para que Ele possa intervir na sua vida não, meu irmão. É pedreira. É pedreira. O povo que Ele escolheu, quando Ele teve que intervir, foi com mão pesada. Quando tememos o Senhor, organizamos corretamente as nossas prioridades. As outras coisas do mundo passam a ser secundárias. Deus, prioridade na minha vida. Deus, prioridade na minha vida. Deus, prioridade na minha vida. E o resto vai ser acrescentado, tá? Os sábios relacionam-se com outros sábios. O Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Ao ler e estudar as Escrituras, identificamos com mulheres e homens sábios no decorrer da Bíblia. Ao passar o tempo com amigos tementes a Deus, podemos adquirir sabedoria, crescer em nosso conhecimento de Cristo. Agradeça a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou na sua vida, meu irmão. Pessoas que te ajudaram a compreender melhor o caminho de Deus. Você lembra daquela pessoa que te levou para Jesus? Você lembra dela? Sim ou não? Às vezes nós falamos uma verdade para a pessoa e a verdade dói naquela pessoa. A pessoa se recusa a receber aquela verdade, mas nós temos que falar, mesmo que ela doa. E é nesse momento que a Bíblia diz: fale com amor. Você pode saber de uma coisa: se você fala para uma pessoa uma verdade, ela pode não aceitar,
Mas quando o Espírito Santo tocar no coração dela, pode levar 10, 15 anos, que quando isso acontecer, ela vai lembrar de você, aquela pessoa que falou no meu coração, ela estava certa. A Bíblia fala que o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. Nós não tivemos o privilégio de conhecer Hudson Taylor, Agostinho de Hipona, Dwight L. Moody, Robert Murray McCheyne, Charles Spurgeon. Mas ao ler as suas biografias, autobiografias, sermões e cartas, somos beneficiados da jornada deles com o Senhor. Isso é conteúdo, meu irmão. Da mesma maneira, quando lemos a Bíblia, somos beneficiados da jornada de Paulo, de João, de Marcos, de Pedro, de Lucas, Maria, Esther, Moisés, Davi, Josué, José, Abraão, entre tantos outros personagens. Você tem que ler a Bíblia, entrar, como se você estivesse do lado daquelas pessoas vivendo aquilo, e você vai ver que maravilhoso que é o nosso Deus. A sabedoria guardada no coração te leva a dizer a coisa certa no momento certo, e você não ajuda só você não, você ajuda também as outras pessoas, porque através do seu testemunho, você vai brilhar o brilho de Cristo Jesus. O perverso, porém, perde qualquer sabedoria que tenham adquirido, causam destruição. O pregador escocês Morrison pregou um sermão, esse sermão intitulado, olha para você ver o título do sermão: Benefícios Desperdiçados. Ele já poderia falar só o título e depois da bênção apostólica. Como é triste quando as pessoas desperdiçam seus benefícios ao deixarem de usar a instrução, os sermões, as lições bíblicas que ouviram. É tão triste a gente entrar numa igreja, ela está vazia. Homens de Deus que preparam a palavra com tanto carinho, que se esforçam. Pessoas perdem horas e horas no YouTube, no Facebook, com coisas que não edificam, mas não tem tempo para entrar no canal da igreja e tirar 40 minutos para ouvir uma pregação. Nós temos 300 pessoas cadastradas na nossa igreja. Abrimos o nosso canal de YouTube da igreja, temos gravado os cultos. Sabe quantas pessoas inscritas tem? 36. Pessoas perversas em suas perversidades são mencionadas pelo menos 100 vezes no livro de Provérbios, normalmente em contraste com a bondade e com a retidão. A pessoa perversa pode ser comparada por baixo preço. Você sabe por quê? Porque a pessoa perversa custa barato, ela não tem valor, ela se vende por qualquer moeda. São descritas como homem de Belial. No original em hebraico, Belial significa desprovido de, e Al quer dizer lucro. A pessoa perversa não tem valor nenhum. O pecado ele não apenas é destrutivo, mas ele também é totalmente improdutivo. Todos nós somos pecadores. Alguma vez o seu pecado te levou a algum lugar? A pessoa perversa se dedica ao mal, sua boca é perversa, ela não é confiável. Quando deseja fazer um sinal aos seus comparsas, indicando que é hora de fazer o mal, ela dá uma piscadela, move os pés, faz um gesto com os dedos. Eles entendem a mensagem. A causa de todo esse mal e a perversidade em seu interior é do coração que brota da perversidade. O profeta Jeremias dizia: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Aquele que semeia desavença não passa de um agitador, mas o julgamento é certo e virá quando ele menos espera. Eu gostaria de citar aqui, já encerrando, algumas características de alguns pecados. O primeiro da lista é o orgulho.
ele costuma ser a motivação de todos os outros pecados. Foi o orgulho que transformou Lúcifer. Muita gente tem medo desse nome. Você sabe o que quer dizer Lúcifer? Anjo de luz. Ele se chamava Lúcifer lá no céu. E passou a se chamar Satanás, anjo rebelde. O orgulho levou Eva a comer o fruto proibido. Como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Ah, se Deus sabe, eu quero saber igual a Ele. Orgulho. O segundo é a mentira. Deus também aborrece a língua mentirosa, pois é um Deus da verdade. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por... Olha aí. Deus considera a mentira uma força mortal que opera na sociedade, causando divisão e destruição. Quando mentimos, abrimos a porta para Satanás trabalhar, pois ele é mentiroso. Por menor que seja a mentira, Satanás trabalha através dela. Quando falamos a verdade, damos oportunidade do Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Pode ser com a rapidez que você esteja desejando. Mas eu te garanto uma coisa: o trabalhar na vida, ela vai ser estruturada, ela vai ser forte, não vai ser uma estrutura frágil, não vai ser um alicerce que com sopro ele se dilata, não vai ser qualquer abalo que vai te derrubar, não, meu irmão. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você vai se fortalecer. O bambu, ele leva não sei quantos anos para brotar. Então, parece que ele não está crescendo, mas ele cresce uma quantidade mais ou menos do tamanho dele, que ele fica depois, ele cresce para baixo. Só depois que ele cresce, estruturado, enraizado, é que ele começa a crescer. Em todos esses tsunamis, furacões que tem aí, a única árvore que prevalece é o bambu, que ele enverga, mas não quebra. Assim é a nossa vida. As adversidades podem vir, você vai envergar, mas você não vai quebrar. Porque o Espírito Santo estará trabalhando na sua vida. O terceiro pecado que Deus aborrece é o homicídio. Deus permite que o governo aplique a pena capital e fortaleça a justiça aqui na terra. Gênesis capítulo 9, verso 5. Romanos 13, de 1 a 7. Mas o derramamento de sangue inocente polui a terra. Vocês lembram da história de Caim e Abel? Os homicidas também têm lugar no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Pessoas que podem tramar perversidades para ferir outros, também podem planejar coisas boas para ajudar os outros. Olha aí. A imaginação precisa ser purificada e mantida limpa diante de Deus, a fim de que use para o seu serviço. Ô meu irmão, como é que está a sua mente? Ela está limpinha ou ela está poluída? O que você tem pensado? Quando caminhamos na rua, quando a gente está lá no centro de Belo Horizonte com aquela muvucona de pessoa, o que tem passado na sua cabeça? Ela está limpa? Porque o que passa na sua mente é como se fosse uma sementinha. Para ação falta pouquinho. Tem aquele ditado que diz: cabeça vazia, oficina do... Somente Deus pode transformar o coração pecaminoso. Jeremias capítulo 31, verso 3, diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Hoje eu pedi para que apagassem as luzes.
Se você acender um celular aí, todo mundo vai perceber. Você sabe por quê? Porque é luz. E a luz prevalece na escuridão. A luz prevalece na escuridão. Seja a luz, meu irmão. Se você chegar num lugar obscuro, seja a luz. Não apague a sua luz no lugar escuro. Os pecadores têm pés que se apressam a correr para o mal, pois desejam colocar seus planos perversos em prática o mais rápido possível e desfrutar imediatamente seus prazeres. O povo de Deus deve ter pés purificados. Pergunta para o abençoado do seu lado aí: aonde os seus pés estão te levando? Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nossos pés, ele tem que ser, sabe o que? Nossos pés têm que ser formosos. Como porém invocarão aquele que não crerem, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Seja a luz, meu irmão, seja a luz. Tem os pés preparados, tem os pés preparados. Efésios capítulo 6, verso 5 diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, sejam obedientes. Gênesis capítulo 13, verso 17, diz assim: levantem-se e percorra essa terra no seu comprimento e na largura, porque eu darei a você. O Senhor quer te dar a bênção, basta obedecê-lo. Basta obedecê-lo, meu irmão. Se nossos pés forem assim, levaremos as bênçãos de Deus onde pisarmos. Você vai ser abençoado e ainda vai poder abençoar muita gente. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. O último pecado que Deus abomina é semear contendas entre irmãos. O salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, gente, uma igreja unida, ela frutifica demais. Uma liderança unida, ela frutifica demais. O perverso destrói a união, lançando sementes que produzem uma colheita de amargura e desavença. A discórdia causa visão até dentro da igreja. São pecados terríveis, pois se opõem à união espiritual, à árvore da vida, pela qual Jesus orou. Observem: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O Espírito foi dado para produzir justamente essa união dentro do corpo. Responda uma coisa: como os pecadores poderão crer que Deus os ama, quando os filhos de Deus sequer amam uns aos outros? O único agitador é suficiente para destruir a união de uma família. Um agitador é o suficiente para destruir um grupo de estudo bíblico. O único agitador causa contenda na igreja, se ela não estiver alicerçada na palavra de Deus. Se o alimento não for forte, basta uma pessoa. Eu creio em nome de Jesus que essa igreja prevalecerá. Eu creio nisso. Você crê? Glorifica o Senhor com as suas palmas. E eu gostaria de encerrar contrastando aqui a pessoa perversa com a pessoa de Cristo, que é a pessoa sábia. Mateus capítulo 5:1, do verso 1 ao 16, Jesus começa com a humildade. Ele diz: os pobres de espírito
Mateus 5,3, enquanto Salomão começa com os olhos altivos, observe, diz assim: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A sétima característica do perverso é semear discórdia entre irmãos. Enquanto a sétima bem-aventurança refere-se aos pacificadores. Mateus 5,9, que diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu lembro da minha época de escola, que quando tinha uma confusão lá fora, fulano vai brigar com fulano, fazia aquela rodinha e todo mundo ficava, vai. Foi assim também na sua época de escola? E o pau quebrava, não é isso? E brigava. Só que isso é errado. Nós temos que ser pacificadores. Se você não puder jogar um balde de água fria, não faz nada não. Não faz nada. A sabedoria do alto traz paz e promove a pureza do povo de Deus. Enquanto a sabedoria aqui de baixo pode gerar contendas e vergonha, é o que diz o irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 3, verso 13 ao 18. A sabedoria deste mundo busca destruir a igreja, enquanto a sabedoria de Deus edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 3. Meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graça por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Oh, Santo Espírito, eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. Quando Ele acorda, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia
filhos têm. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai maravilhoso, obrigado por falar conosco. Me torne a pessoa mais sábia, Pai, para que nós possamos ser melhores a cada dia. Melhores pais, melhores irmãos, melhores filhos, melhores pessoas, Pai.